Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje, no dia 22 de maio de 2023, para realizar a banca de defesa de doutorado do meu orientando Jonathan Elian de Almeida Nunes, que hoje vai defender a dissertação de mestrado intitulada A Jornada do Vilão. Temos aqui na banca a professora Cíntia Costa, da UFO, e a professora Karen Volobuev, da Unesp de Araraquara, a ambas eu agradeço oficialmente agora. Agradeço também a presença aqui de pessoas que vieram assistir, prestigiar o Jonathan nesse momento importante, nesse momento de finalização de um ciclo, esse momento ritualístico de passagem, porque toda defesa é ritualística, né? Também. Então, agradeço aqui a presença de todos e todas que estão assistindo aqui o Jonathan. Imagino que deve ter pessoas da família aqui dele, talvez o pai, mãe. Então, já parabenizo pai e mãe desde já também, certo? Pelo filho que colocaram no mundo, pelo orientando que me deram, certo? Um ótimo orientando, já saibam disso já. E, enfim, então já passo a palavra de pronto para a professora Cíntia fazer as suas considerações. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a apresentação, Cido, e agradeço por estar aqui, por terem lembrado de mim. Foi um prazer ler um trabalho de um assunto que me interessa muito. A Karen é companheira de banca também, a gente já participou de várias juntas. E Cido, a gente participou do Guilherme Copati também, eu lembrei agora. Bom, Jonathan, eu vou tentar manter uma conversa com você, eu queria que você respondesse algumas coisas. E eu já peço licença, assim, já que é um trabalho sobre o vilão, eu aviso vocês que eu vou dar uma de Kali, um pouquinho, mas com propósitos construtivos. Afinal, o vilão é multifacetado, né? Ele destrói e constrói também. Jonathan, primeiro eu vou apontar algumas coisas que eu gostei bastante no seu trabalho, depois vou entrar em algumas não, eu coloquei uma lista considerável de apontamentos para você considerar, para você fazer, para conversar com seu orientador e reformular para a versão final. A versão que vocês vão entregar, né? Se quiserem, claro, são sugestões. Primeiro, eu gostei muito da parte teórica que envolveu Bakhtin, principalmente, Jung, e o trio Parada Dura, né, Fogler, Campbell, Pró. Eu acho que essa foi uma parte do seu trabalho, foi a parte do seu trabalho de que eu mais gostei, que é a parte mais teórica. Eu acho que tem várias observações muito relevantes nesses trechos teóricos, mas eu acho que duas coisas. Uma, falta um pouco de sistematização. Na verdade, a minha principal observação sobre o seu trabalho é que eu achei um pouco confuso para um trabalho acadêmico. Eu já vou falar um pouco assim, do meu ponto de vista, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu sinto que a Unesp tem uma abordagem um pouco mais solta. Eu vim de uma escola que foi a PUC de São Paulo, que é descendente da semiótica, que é, assim, neurótica, é formalista num nível, assim... Então, é importante você saber desse lugar de fala, né? E muitas das minhas observações têm a ver com essa minha formação, né? Eu gosto de um texto bem metodológico, bem sistematizado, sabe? Eu senti falta disso. Como eu acho que isso pode ajudar, independentemente de vocês preferirem um estilo mais ensaístico, eu vou falar mesmo assim, mas daí, se não servir, vocês descartam, né? Mas eu tenho essa... Eu sou mais neurótica, digamos, com o texto, sabe? Eu achei que está um pouco... não sei, muito solto mesmo, um pouco espalhado. Então, por exemplo, vou começar com essa observação. O trio, o Fogler, Campbell, Prop,
uma vez que você resolve a questão com eles, eu acho que você não devia voltar mais. Eu acho um pouco confuso isso. Você retoma depois, você ainda vai de volta para o Campbell. Eu acho que isso prejudica quem está lendo no sentido de que parece que seu trabalho não está avançando. Que você ainda está no monomito, etc. Então, eu sistematizaria isso. Assim, uma vez que lidou com eles, já lidou. Daí passa para Eco, Bakhtin, passa para outra turma. E aí acabou. Depois você faz as suas observações, entendeu? Eu fiquei um pouco insegura com essa coisa de ir e vir de alguns autores. Então, essa é uma primeira observação. Agora, eu vou passar para uma observação mais geral. Né? Eu acho que eu vejo, assim, por trás do seu texto, eu vejo 3 questões, assim, 3 coisas que eu problematizaria. E que é um fio, assim, atrás de toda a premissa do trabalho. A primeira é que eu acho que tem uma contradição em propor uma jornada do vilão abarcando a modernidade. Eu acho que não combina. Eu acho que a jornada do herói combina com o mito e com histórias baseadas em mito e com entretenimento contemporâneo. O entretenimento contemporâneo se baseia largamente na jornada do herói. Guerra nas Estrelas, né, como na camiseta do Cido, todos os 1000 filhotes de Senhor dos Anéis. O próprio Senhor dos Anéis, não vou entrar nessa discussão se é literatura, se não é, enfim. Mas a jornada do herói não é compatível com a literatura moderna, pós-moderna contemporânea. Não é. Porque a arte subverteu isso. Né? Então, por exemplo, você cita... Depois vou entrar nessa questão dos exemplos, porque eu preciso dizer que eu cheguei a dar risada, às vezes, Jonathan, dos seus exemplos. Porque eles são, assim, tanto quanto aleatórios, né? A gente já fala disso. Por exemplo, o Rodka, o Ramanovich. Eu não consigo ver como você extrairia dele uma jornada do vilão. É uma personagem transtornada, característica do realismo psicológico do fim do século XIX. Jornada? Não tem jornada. Aqui a gente já está em outros territórios da literatura como arte. Isso foi sendo desconstruído na literatura arte, na literatura complexa. Por isso explica, em parte, por que os seus exemplos são tão aleatórios. Porque o que acontece? Você pega Aquiles e Vito Corleone. A princípio, não tem lufas a ver um com o outro. Mas tem, na verdade. Porque o entretenimento contemporâneo se baseia nessa coisa mais mitológica. Porque isso perdura, certo? As pessoas gostam disso. Né? A catarse é mais fácil. Naquele livro A Distinção, o Bourdieu fala disso, né? A massa gosta de reviver, gosta de repetição. E isso é característico totalmente da obra do Campbell, o Jung vai falar disso também, etc. Ou seja, o gosto da massa como um todo é muito arquetípico. Ela gosta de repetir essa sensação de o herói conseguir o amadurecimento, de o vilão passar por algum tipo de punição, e essa clareza moral que a jornada do herói dá é gostosa, né? Ela consola, ainda mais na pós-modernidade, né? Que é um rolo. Mas a arte passa ao largo disso. A arte subverte isso. Ela transgride isso. Então, aí nós vamos ter vilões que não são exatamente vilões, heróis que não são exatamente heróis, personagens que não aprendem nada ao longo da jornada, que nem pode ser chamada de jornada, porque daí já são narrativas desconstruídas em vários níveis. E aí eu acho que tem um problema de base
no seu trabalho atrás, que é querer falar de uma jornada do vilão que abarque coisa demais. Os mitos, os contos de origem oral, a literatura inteira. Não vejo como isso é possível. Assim, acho que esse é um intuito do nível do impossível mesmo. Não dá. Assim como o monomito campbelliano não abarca tudo. Ele abarca uma parte, que ele, inclusive, nomeia. Né? Ele vai falar quais são as histórias em que ele se baseia. Né? Ele parte de Finnegan's Wake, mas ele parte de uma desconstrução, justamente porque Joyce faz isso, ele desconstrói essa mitologia, né? De Odisseu, Ulisses, sei lá, o quê. Né? Então, essa é uma primeira observação, mas eu acho que isso é consertável, isso não é difícil. O bom do seu trabalho é que ele tem muitas partes boas, então eu acho que é fácil ajustar, se você quiser. Né? Se você quiser ajustar, não é difícil, porque é mais uma questão metodológica e de arrumação do que propriamente de concepção, assim, né? Enfim. Outra coisa, deixa eu abrir aqui, que está em outro arquivo meu. Outra coisa, Jonathan, que isso eu me peguei bastante com isso. Os seus exemplos só fazem algum sentido no senso comum do que é um vilão. Assim, na conversa de bar, assim. Porque na teoria literária, essas personagens que você cita em bloco, eu, pelo menos, não consegui ver qual foi o critério. Assim, então, eu até coloquei aqui, porque eu achei, assim, de verdade, assim, algumas partes eu fiquei um tempão pensando. Por exemplo, tem um trecho no seu trabalho que você vai de Pigmalião para o Rei Lear, para Breaking Bad, para Harry Potter, para Hans Staden. Eu pensei, gente, assim, eu entendo, a gente está na pós-modernidade, a gente faz isso, né? Relaciona, mas não cientificamente. Eu preciso entender qual é o seu raciocínio, tipo, qual é a relação entre essas personagens? Porque elas não são boazinhas, aí a gente está no nível do senso comum. Não ser bonzinho não pode ser motivo para ser vilão. Então, qual é o critério? O que junta Vito Corleone com Aquiles, com Macbeth, com Dom Juan, com Drácula? Qual é o critério? O critério é não ser o herói? Mas aí não é um critério. Entende? Eu recomendo vivamente que você lime muitos desses exemplos. Porque eles estão atrapalhando, eles são um ruído no seu trabalho. Porque toda vez que eu deparava com um exemplo desse, eu queria que você me explicasse por quê. Né? Então, se você citou, eu quero saber por que é um vilão. Por que está lá? Por que é um vilão? Qual foi o critério pensado? Porque ele não é bom? Porque ele é conflituoso? Porque tradicionalmente não é considerado um herói? Olha, eu coloquei alguns trechos aqui em que você faz isso, né? Então, tem, por exemplo, Dom Juan, Severo Snape, Siegfried, Voldemort, Macbeth. Eu não consigo imaginar o que liga essas personagens. Eu acho que elas não estão nem na mesma categoria, porque elas vêm de forma, romance, conto, peça, etc. De gêneros, de épocas diferentes, está totalmente descontextualizado. Entende? Você entende? Pode me interromper, Jonathan, desculpa. Você entende o que eu quero dizer? Assim, Entendo. É muito aleatório, entendeu? Entendo. Tipo, eu não sei o que está passando pela sua cabeça, entende? Entendo a sua perspectiva, eu acho super válida, imagina. Pode. Eu tô anotando tudo que você tá mandando. Não, tá bom. Tô anotando. Pode ficar à vontade. É como se fosse assim, Jonathan. Eu fiquei pensando justamente isso. Como eu também sou meio assim. Eu vim do jornalismo, então também gosto de coisas totalmente ecléticas, né? Gosto do pop, etc. Eu consegui acompanhar seu trabalho bem nos exemplos. Mas se for uma pessoa um pouco assim diferente, a pessoa já não conseguiria acompanhar seus raciocínios mesmo. Porque, por exemplo, uma pessoa da teoria literária que estude Shakespeare, por exemplo, não necessariamente vai saber quem são essas outras. Porque do nada você fala assim, Frodo Bolseiro.
Daí depois passa Sauron, sabe? Tipo, é difícil a pessoa acompanhar qual é o raciocínio. Tipo, você está dizendo para mim que esses são vilões, mas daí eu posso contra-argumentar que não necessariamente. Macbeth, por exemplo, não é sempre lido como vilão. E é um personagem muito estudado. Muito. Tem muito estudo. E Frankenstein, Drácula também. São personagens que têm uma teoria própria, digamos, uma história, um legado crítico próprio, uma fortuna crítica própria, e que coloca essa visão em xeque. Tem tantos que defendem que são vilões, quanto que tem os que defendem que não são vilões. Então, o que os ligaria? Vamos partir do princípio, por exemplo, do meu caso, tá? Eu não acho que Macbeth é um vilão. Ele, para mim, está perdido ali, no meio dos outros exemplos, porque eu não consigo saber o que ele tem em comum, entende? Tem uma outra parte que você fala de Lúcifer, Voldemort e como é aquele da Marvel? É o Thanos? A mesma coisa. Eu não sei se eu leio Lúcifer como um vilão. Lúcifer é um anjo caído, né? Eu não conheço o suficiente também para opinar. Mas eu não entendi o raciocínio de cara, sabe? Eu não peguei no ar, assim, claro, é um vilão. Não, eu parei. Só falei, pera, mas Lúcifer é um vilão? Tipo... enfim, eu acho que esses exemplos causam sabe? Porque a pessoa, se ela for curiosa, tipo ela vai querer entender. Tipo, não, Jonathan está aqui me falando que é um vilão. Ela vai querer entender, não, mas é? Segundo o quê? Ou quem? Estou lendo aqui, desculpem, só um minutinho. Outra coisa, você faz uma distinção no seu capítulo do trio, né, que eu falei, você faz uma distinção entre literatura e mito. A literatura artística, né, criativa, que parte da cabeça de alguém, etc. Não totalmente, né, porque tudo é, no fundo, baseado nas mesmas coisas, verdade. Mas tem um trabalho poético em cima, um trabalho criativo, etc. Uma vez que você faz essa distinção, Jonathan, que você faz bem, você não pode esquecer mais dela. E eu sinto que você esqueceu, porque você volta a misturar mito com personagem literária. Para o resto do trabalho, você mistura. E são coisas diferentes. Assim, essa não é minha área de estudo, então eu vou deixar, acho que talvez a Karen vá comentar isso mais. Mas o que eu posso dizer, como a minha área são personagens mesmo, eu não estudo mito, eu estudo personagem literária feita da cabeça de alguém, eu posso te dizer que é muito diferente. Outra coisa, não tem esse peso da sabedoria, né? Porque afinal saiu da cabeça aleatória de alguém, e são personagens que tendem a ser analisadas por outras vias, né? Por outras, ou por contexto sócio-histórico, pela psicanálise, elas não se prestam a essa coisa mitológica. Né? Assim, muitas personagens modernas, por exemplo, né, eu costumo estudar as personagens machadianas. Eu não conseguiria chamar nenhuma de vilão, porque não combina, entendeu? Não, seria difícil persuadir alguém, porque, por exemplo, Brás Cubas, ele não é bonzinho, mas ele é um vilão? Não. Na verdade, é um retrato realista de um homem burguês do fim do século XIX, entende? A gente iria por outro lado, porque seria um reducionismo muito grande, né? Bom, e Dom Casmurro, então, que a gente nem sabe quem é bom e quem não é, não faz a menor ideia. Entende? Essas novas narrativas escapam disso, propositalmente. Né? O esforço dos autores é escapar a isso. Né? O Rodka, que eu amo, é uma personagem extremamente bem construída, né? E que jornada, tipo, só se for assim, a jornada apocalíptica da burguesia, assim, do vazio burguês, tipo, é uma coisa totalmente é muito diferente, né, da narrativa tradicional, muito diferente. Agora vou falar algumas coisas mais pontuais, que espero que ajudem você. Na introdução,
eu acho que vai ajudar muito você contar para a gente de qual premissa você está partindo, mesmo que depois, no final, você a reveja. Então, assim, neste trabalho, parto da noção de que o vilão de que o vilão se comporta, de que o vilão está presente em narrativas X, Y, Z, porque isso vai ajudar a gente a acompanhar seu raciocínio. Outra coisa, em seguida você vem com Campbell, mas você não justifica por que não antes, por que não Aristóteles. Aristóteles já fala, né? Aliás, os virtuosos, né? E os não virtuosos, você podia ter partido daí, por exemplo, não precisa. Mas é bom justificar por que você está partindo de Campbell e não de outro. Né? Porque você partiu de um ponto meio aleatório, assim. Então, né, por que não antes? Por que não outros autores que tenham falado também né, da virtude, não virtude, etc. e tal, que, na verdade, acho que a nossa ideia de vilania vem meio daí. Outra coisa, o seu trabalho tem esse tom de ensaio, né, um tom mais de ensaístico. Talvez fosse legal você também trabalhar com uma hipótese, porque aí fica claro para o leitor que é um exercício persuasivo. Então, por exemplo, você pode, junto com a premissa, você pode apresentar uma hipótese. Né? Ou uma hipótese ou uma premissa, se preferir uma das duas. Né? Então, assim, examino neste trabalho a hipótese de que, assim como o herói, o vilão passa por uma jornada, embora não tenha sido estudada ou oficializada, né, por algum autor ainda, mas me proponho a fazer isso, com base nos exemplos, tal. Daí fecha o trabalho. Dá uma sensação de recorte maior, fica mais fácil para o leitor embarcar com você nessa jornada. Mais pontual ainda, né? Deixa eu ver aqui. Na página 17, uma coisa bem, né, bem pontual, manifesto antropofágico, não antropológico. Acho que você estava com Campbell na cabeça. Do Oswald de Andrade, mas que, para ser muito sincera, eu também não deixaria, porque eu também acho que está um tanto aleatório, assim. Né? Todas essas ideias são interessantes, Jonathan. Com todas essas ideias você pode trabalhar ao longo da sua carreira. Todas. Você pode, inclusive, falar que Vito Corleone ou que Darth Vader ou sei lá quem passa por uma jornada do vilão. Entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Dá, mas você tem que persuadir. E aí você vai precisar de argumentos para isso. Entendeu? O leitor vai precisar acompanhar seu raciocínio. Para ele falar assim, ok, entendi. Concordo, não concordo. Entende? Não é que a gente pode defender o que a gente quiser. Inclusive, você pode defender que nunca a gente saiu da jornada do herói. Poder pode. Mas lembre-se de que vai ter um pentelho, que nem o que vai voltar e vai falar, tá, então me encaixa Quincas Borba na jornada do herói. Agora. 1, 2, 3 e já. Tipo, entende? Inclusive, lembrando que uma das etapas é uma ajuda sobrenatural. Tipo, e toda a literatura que não tem nada de sobrenatural. O que se passa? Daí, você pode até... Dá para fazer apropriações? Dá. Você poderia, por exemplo, falar que o próprio Quincas Borba, por exemplo, funciona como uma espécie de fada naquela história. Enfim, tudo isso é possível. Mas tem que ser costurado. Né? Não pode ser só sugerido. Tem que ser explicitado, explicado, defendido. Entende? No último parágrafo da página 14, você diz: nas narrativas fantásticas contemporâneas, o holofote recai sobre o herói. E aqui eu fiquei um pouco perdida, porque eu não tinha entendido que você estava falando só de narrativas fantásticas. E eu não acho que você estava falando só de narrativas fantásticas, porque você cita várias que não são fantásticas. Então, eu não entendi. Assim, não sei. E em seguida você vai falar do Senhor dos Anéis. Aliás, eu acho que a Karen e eu já cruzamos com essa discussão umas 15 vezes antes. Senhor dos Anéis é uma narrativa fantástica? Fica a pergunta. Acho que tem gente que defenderia que é uma narrativa de fantasia.
mas não fantástica. Depende do que é fantástico, né? Assim. Então, vê, né, quando a gente está nesse gênero acadêmico, sempre pode ter alguém pentelho, entendeu? Minucioso, que vai querer explicação para tudo. Por isso que a gente tem que simplificar. Tem que ser mais, assim, limpo, entendeu? Para dar menos confusão. Jonathan, vou pegar no seu pé por uma outra coisa, que é a sua perseguição com o próprio. Pobre próprio. Olha só, você, em vários lugares do seu trabalho, você meio que faz uma acusação, que eu sei que não foi a sua intenção. Eu entendi perfeitamente, mas isso tem que ficar mais claro para aqueles que não entenderem. De ter esse buraco, essa lacuna teórica. Tipo, como assim eles não falaram do vilão? Mas próprio não deve nada para a gente, certo? A gente é que deve, agora. Então, assim, procure modalizar essas partes que você fala, por exemplo, na página 20 você fala um problema conceitual para a nossa pesquisa. Tipo, o próprio desencadeou um problema conceitual para a sua pesquisa. Ô, dó. Não. Ele não desencadeou problema nenhum, ele fez a parte dele, cabe agora você fazer a sua. Né? Ele não se interessou por isso, ele não quis fazer isso. Então, ele fez o que foi bom para ele, o que interessava a ele. Lá, na página 24 também, os dados apresentados pela teoria de Propp são insuficientes. Jonathan, são insuficientes para você. Tipo, para muitas coisas são super suficientes, né? Isso é só um modo de falar, tá? Isso não, eu sei que não é isso, porque você trata com respeito esses autores. Isso é só uma dica de curso mesmo, né? Aqui, ó, na página 25, você fala: as 3 perspectivas são insuficientes para que possa tecer a constituição de uma figura vilanesca. Você estava falando do trio Parada Dura, né? Que eu falei. Depende da figura vilanesca. Porque para bruxa ou para madrasta, por exemplo, eu acho que tá super resolvido. Né? Depende da figura. Agora, se você Vader, daí não. O que Propp tinha a ver com Darth Vader? Entende? Não descontextualiza. Eles estavam se referindo a outra coisa. Mito, conto, maravilhoso. Para isso, eles foram, ó, o que dava para ser. Tem uma frase interessante que eu, infelizmente, não anotei a página, mas você fala assim: o vilão é órfão de uma leitura que o contextualiza em seu próprio mundo, que é a ficção. É interessante essa proposição, mas meu contra-argumento é que vilões, ou pelo menos personagens que não são consideradas heróicas, têm estudos próprios delas. Então, elas são, sim, contextualizadas. Talvez elas não sejam encaixadas numa classificação geral. Mas foi como eu disse, Macbeth, por exemplo, é super estudado. É super, então é super contextualizado no mundo dele, que é a ficção. Só que talvez não em relação a outras personagens, que é o que você gostaria de fazer. Entendeu? Não, talvez aí falte, mas talvez tenha que passar pela sua cabeça que isso se deva ao fato de serem personagens um tanto quanto singulares e não facilmente encaixáveis em classificações generalizadoras, assim, generalizantes. Né? Então, por exemplo, vamos pensar Macbeth, Frankenstein, Drácula. Dá um trabalhinho, viu? Assim, convincentemente traçar coisas comuns. Né? Não é impossível, nada é, mas eu acho que é trabalhoso. Dito tudo isso, Jonathan, agora passou a fase pior da Kali, eu vou virar para uma coisa mais assim. Eu acho que o seu trabalho tem muitas partes muito, muito boas que demonstram uma pesquisa aguçada e também acho que uma orientação presente. São essas partes que a gente tem que tentar valorizar, na minha opinião, para uma versão final. Então, o que eu sugiro?
Uma coisa eu já falei, pensar nesses exemplos, lista de exemplos, né? Eu tiraria isso. Só fica com os exemplos dos quais você realmente vai falar, né? Nos quais você vai mergulhar, porque daí a gente consegue entender por que ele está lá. Eu acho que você podia fazer um acréscimozinho de teoria da personagem. Você acha isso no Eco, no próprio Eco que você usou, ou no Anatol Rosenfeld, no Cândido, que você cita lá pelas tantas também. Isso, acho que porque isso vai ajudar você a diferenciar mito, conto maravilhoso de ficção moderna, né? Da modernidade para cá, que é a teoria da personagem. Essa personagem contemporânea, né? Que é uma personagem em crise, né? Não é uma personagem bem resolvida. No capítulo de análise, eu gostei muito da sua análise do Frankenstein. Eu acho que você podia ser mais explícito num parágrafo inicial. Isso é super fácil de fazer. E falar assim, aqui, né, vou analisar, vamos supor que você fique com Frankenstein, Drácula, talvez, eu não sei se você quer, né, tá muito bom também aquele trecho do Byron, né, não sei como que vai ficar tudo isso na sua cabeça, mas você pode falar assim, mais na cara mesmo, sabe? Neste capítulo, vou analisar segundo os critérios tal, e mostrar, assim, que eles passam por uma jornada do vilão, por uma jornada vilanesca. Porque aí você tira das suas costas o problema de você classificar todo mundo que você cita. Entendeu? Você fica com esses. E aí fica mais convincente. Né? Porque a gente consegue entender seu raciocínio. Eu consegui entender o que você falou do Victor Frankenstein, por exemplo. E é isso. Desculpem se eu fui um pouco caliana demais, mas acho que é gênero, né, gente? Gênero banca. E é isso, Jonathan. Eu espero ter te ajudado. Eu vou mandar as anotações. Você quer falar alguma coisa? Desculpe, pode bater em mim de volta. Não, imagina. A gente está aqui para isso, né? Então, existem muitas perspectivas de abordagem. Eu já trabalhei na época da graduação com Bakhtin, por exemplo. Então, eu entendo esse lado da semiótica, da filosofia da linguagem. Eu sei que é uma outra forma, inclusive, de enxergar a literatura e o trabalho acadêmico Então, de boa mesmo. Eu acho que é enriquecedor quando uma outra visão por fora aborda e apresenta os seus apontamentos. Eu acho isso muito válido. Então, fica tranquilo que o seu modo Cali ele é absolutamente necessário para a banca. Fica sossegada. Algumas observações que você fez, por exemplo, sobre o Romanovich de Crime e Castigo. Eu não faço análise dele, eu faço apenas uma citação sobre ele em um determinado trecho para falar que ali há, por exemplo, um protocolo vilanesco. Porque no começo da minha pesquisa, lá na introdução, eu falo que é uma proposição inicial e que existe a ligação. O que é que liga todo o meu trabalho? E dou todos esses exemplos, por exemplo. Todos os exemplos citados, desde Pigmalião, que foi para falar sobre anti-herói, né? Lá do Bernard Shaw, foi para falar sobre outra coisa. Depois eu utilizo Conrad para falar sobre o Lord Byron, para falar sobre o herói byroniano, o anti-herói byroniano. E aí, quando eu vou nos protocolos ficcionais, eu utilizo um exemplo para cada protocolo ficcional. O que liga a minha pesquisa? Sobre o que ela é? A minha pesquisa, então, é sobre uma possibilidade de analisar as figuras do vilão a partir dos momentos da jornada de um vilão. Então, o que a gente está atrás? A gente está atrás da análise do personagem e verificar se esses protocolos eles se confirmam. Então, por que eu parti do Joseph Campbell? É por isso. Se eu estou falando do herói, se eu estou falando, do vilão, e não há um estudo profundo acerca do vilão, eu tenho que partir de algum lugar. Então, na introdução, no primeiro capítulo, eu falo, partimos de Joseph Campbell porque ele fala sobre herói. Então, como ele fala sobre herói e é um dos maiores trabalhos sobre herói, há outros, óbvio, Folha de Ouro, há vários, né? Mas o Joseph Campbell ele é o mais reconhecido, pode ser senso comum, né? Que seja, não tem problema, seja senso comum, mas é um trabalho excelente e muito bom para ajudar a gente. Primeiro, é o que
aí pode discordar, tudo bem, mas é um dos trabalhos mais conhecidos que versa sobre herói. Então, para pensar sobre vilão, eu vou atrás do trabalho mais reconhecido para falar sobre o herói. E aí lá ele fala sobre as fases, e aí eu utilizo a ideia não das fases, mas dos protocolos. Não é uma ideia igual, mas eu estou partindo de algum lugar. Parto do herói para pensar sobre o que é o vilão. Então, eu cito Joseph Campbell e não Aristóteles e não outros, poderiam ter sido outros, por que não? Mas como eu escrevo ali na pesquisa também, eu tenho menos de um ano para trabalhar com a escrita de fato concentrado, né? Então, escrever ali o que dá para aprofundar, o que dá para fazer, o que dá para abarcar, a gente faz. Há mais coisa que poderia ser colocado e eu vou colocar com toda certeza. As suas observações são muito boas. E eu anotei elas e eu vou pensar nelas com muito carinho, porque a gente está aqui para fazer pesquisa, e vocês são professores doutores com anos de experiência. Eu estou aqui para ouvir vocês. Não, mas eu estou aqui para ouvir vocês, tá? Não, eu sei. Mas assim, eu estou aqui para ouvir vocês, então pode bater que é bom. Isso é para usar para pesquisa, fica tranquila. É porque também, Jonathan, eu acho que é uma primeira leitura, né? É como se a gente fosse assim experimental, né? É uma primeira leitura. E querendo ou não, é claro, é um trabalho experimental, é a primeira leitura, uma primeira proposição, e é claro que incomoda. Incomoda quem tem uma visão um pouco mais ensaística da pesquisa, incomoda quem tem visão um pouco mais metodológica e tradicional, incomoda quem tem uma base mais tradicional e clássica, antiga, né, do passado, incomoda quem enxerga nas bases contemporâneas, incomoda quem está lá e quem está aqui, está tudo certo. Então, sobre o Romanowitsch, eu utilizei, não analisei ele, só fiz essa citação para falar sobre uma jornada. Mas, aliás, não nem para falar sobre uma jornada, para falar, inclusive, foi na introdução, lá parte do Joseph Campbell, para falar que essas histórias ficcionais grandiosas, elas são uma tentativa de recontar e de exteriorizar os sentimentos e os problemas e as angústias existenciais. E o Romanowitsch não escapa disso, como Dante não escapa disso, como Corleone não escapa disso, como Darth Vader não escapa disso. Então, o que liga essas figuras? O que liga essas figuras talvez seja a interpretação sobre a existência, sobre os problemas e as angústias. Então, é nesse ponto que eu toco. E aí eu vou para essa parte do Aquiles e o Corleone, né? E que a distância desses caras está exatamente nessa análise da parte dessa proposição inicial dos protocolos primeiro, desse reflexo e refração que a literatura é. Isso é Medvedev, né? A literatura é um reflexo e refração do horizonte ideológico do homem. Então, primeiro ponto. E no segundo ponto, Aquiles e Corleone, nesse caso eu não cito Aquiles, eu sinto vagamente numa introdução para falar sobre literatura e reflexo e refração do homem, mas o Vitor Corleone eu cito melhor lá embaixo para falar sobre uma proposição da jornada do herói e para falar especificamente da parte do poder. Então, Vitor Corleone pode ser considerado um vilão? Não sei. Eu, inclusive, não me coloco à disposição para responder isso. Eu não respondo. Eu digo, pode ser que sim, pode ser que não. O que eu faço? Uma reflexão inicial. E eu acho muito justo pegar bem minuciosamente, porque eu até coloco lá no início, nossa, pode ter problema de levantamento, pode ser que os meus exemplos não sejam os mais adequados, mas, cara, eu tenho que sair de algum lugar. Eu acho que, para as questões das proposições, as personagens específicas que eu peguei para cada protocolo, eu acho que elas se saíram bem. Não sei. Estou aqui para ouvir sobre isso também, né? Então, Vitor Corleone pega na questão da curiosidade, da ambição e do poder. É uma jornada do vilão? Não. É uma espécie de cópia de Joseph Campbell? Não. Vai ser a última palavra. Temos aqui, nasceu. Habemos teoria do vilão? Imagina. Eu acho que eu vou morrer e não vai ter resposta. Não vai ter. Mas é uma proposição, é uma tentativa de reflexão. E aí, diante da natureza da pesquisa, o Cido, ele comentou, ele me instruiu, né? Ele me orientou, olha, seja mais ensaístico. Seja mais ensaístico. Da onde que nós partiremos? O que você não pode perder o foco? Dos protocolos. E temos que partir de algum lugar. Vamos ver primeiro quem fala sobre uma jornada, sobre os autores que falam sobre jornada e os autores que falam sobre herói. Bom, eu tenho uma perspectiva um pouco mais psicanalítica, mais de interpretação, que é lá com Joseph Campbell, mais mítica, e eu tenho uma perspectiva mais formalista, mais metodológica com Prop. Legal, vamos embora. O Prop, quando eu escrevo lá que ele não é o suficiente, você está certíssima. Ele não é o suficiente para o nosso trabalho.
Ele não é o suficiente para gente entender. Pô, mas não é muita arrogância falar que ele não é o suficiente para você? Não, não acho, porque eu deixo claro lá que é para gente, é para o nosso trabalho. Então, para a gente conseguir pensar na questão valorativa do vilão, de repente nas etapas, nessa interpretação mais profunda, eu até coloco no início de Prop. O Prop, ele não se coloca a analisar. Ele fala que é muito legal essa pesquisa historiográfica, essa pesquisa interpretativa, mas ele não se coloca, não é a proposta dele. E tudo bem, é a pesquisa que ele fez. O que eu estou dizendo é, ele é muito conhecido e ele faz as etapas da morfologia do conto maravilhoso. Joseph Campbell faz as etapas da morfologia da jornada do herói, como ele chama no dele, do monomito. E diante desses dois trabalhos, para pensar sobre a figura de um vilão é insuficiente. Então, é nessa questão. E eu deixo isso muito claro. Imagina que eu viraria para o próprio e falaria assim, irmão, nossa, pesquisinha michuruca que você fez, né? Imagina, de forma alguma. Eu deixo isso muito claro na pesquisa. Sobre os... eu acho que esse é o ponto, Jonathan, talvez não tão claro, porque eu tive uma impressão de crítica. Acontece. Então, é por isso que eu falei, é discurso. Isso, não é... eu não, em nenhum momento eu achei que você sentisse isso. Mas acho que a maneira de falar, às vezes, sabe? Eu fugiria dessas palavras suficiente e insuficiente. Assim, eu não falaria isso. Porque isso é uma classificação, isso é um julgamento. Perfeito. E, na verdade, não precisa. Não precisa nem falar isso. Na verdade, já está claro que eles não estão dando conta e por isso que você se propôs a fazer esse trabalho. Eu acho que sobre os exemplos, Jonathan, isso, claro que tem, né? Como eu disse, tem... a gente poderia concordar, discordar, etc., mas o que eu acho principal é que quando você faz lista, né, desse jeito, então, por exemplo, o Rodka, né, que é citado, só citado, você incorre o risco do leitor, que foi o meu caso, falar, pera, o que está fazendo aqui? E isso causa ruído, porque o que acontece? Você citar quem você está debatendo é diferente, porque daí a gente tem acesso ao seu raciocínio. Mas você citar sem raciocínio por trás, fica num campo da adivinhação, entendeu? Eu não sei o que está passando pela sua cabeça. Né? Eu agora entendi porque você acha que o Rodka é vilão. Eu continuo não achando, mas não. ok. Não. Desculpa. Entendeu? Assim, não, eu entendi por que você o citou. Ele não é vilão. Mas eu não tinha entendido. Mesmo, eu fiquei olhando, Entendi. assim, para me parecer uma coisa bem... Em alguns, como, né, eu vim do jornalismo, em muitos momentos dessa natureza do seu texto, me lembrou texto jornalístico. No sentido de ser bem assim, fala sobre muito sem falar muito sobre nada. Sabe? Essa coisa de lista de exemplos, é coisa muito generalizante, não é muito característica do nosso campo, e isso eu diria que não é característica nem do ensaio, nem da dissertação. Né? Porque o jornalismo faz isso. Né? Ele se presta a essa coisa mais superficial. Né? Então, por exemplo, 10 livros sobre adultério que você não pode deixar de ler. Daí vai lá, desde Medeia até, sabe, essa coisa, né? Mas a gente não faz isso aqui, porque alguém, tipo eu, vai olhar essa lista e vai falar, não, mas pera, entendeu? Que adultério é esse que está abarcando esses 10 livros? Tipo, a gente vai mais no sentido da precisão, né? da especificidade, mesmo quando é ensaístico. Eu gosto do seu estilo ensaístico, isso não me incomodou. Ele pode ser ensaístico. E ele pode ser flexível nessa discussão. Eu só acho que em alguns momentos ele sai até do ensaio e entra numa coisa... Outra coisa, o Campbell não é senso comum, não. Claro que não. Ele não. Mas o uso campbelliano adentrou o senso comum porque deu tempo, né? Já tem tempo suficiente para ter adentrado o imaginário comum como a jornada do herói. Né? Mesmo uma pessoa que não estude literatura sabe, por exemplo, que O Senhor dos Anéis é uma jornada do herói. Né? É nesse sentido que eu quis dizer, não é, ele não, definitivamente não é senso comum. É o uso que se faz, e aquela distinção que eu fiz, que inclusive, né, por isso que eu falei do Bourdieu, que está no livro A Distinção. Você faz uma mistura entre arte e entretenimento e mito discutível, assim, porque são coisas, a princípio, diferentes.
Não tem problema desde que seja explicado. Entendeu? Eu não acho que seja problemático, eu só acho que são coisas diferentes, são coisas de naturezas diferentes. Breaking Bad e Macbeth não são a mesma coisa. São... E Pigmalião, então não vou nem entrar nisso. Tipo, assim, Alfred Doolittle junto com Macbeth, eu achei divertido quase, sabe? Porque é totalmente assim, eu entendo perfeitamente, Jonathan, que na sua cabeça faça sentido. Mas também entenda que na cabeça de quem está de fora, de quem não está dentro da sua cabeça, causa certa comoção, mas não no bom sentido da provocação, no mau sentido da provocação, do tipo, hã? Tipo, excuse me? De onde surgiu isso? Né? Eu comecei a fazer listas na minha cabeça, de verdade, aleatórias, assim, por exemplo, personagens de que eu gosto, Medusa, Julieta, Magali. É tipo isso, assim, ninguém vai saber qual é a ligação que eu estou fazendo, a menos que eu revele para a pessoa. Entende? Não pode fazer isso. Assim, não pode passar essa impressão de que é aleatório. Porque as suas escolhas das personagens que você de fato analisa não são aleatórias. Então, por que você faria isso com o seu trabalho? É tipo uma sabotagem, quase, sabe? Entende? Tipo, por que você enfraqueceria um trabalho que está forte em outros lugares? É isso que eu acho. Assim, ele entendeu? Ele está com um pouco altos e baixos. Entendi. Assim. Entendi. Perfeito. Minha sugestão. Né? Eu pegaria leve nesses exemplos todos aí. Tá. E depois, na sua vida acadêmica, você pode se dedicar a cada um desses exemplos. E eu tô super interessada assim, em ser persuadida em alguns deles, sabe? Porque daí sim, num artigo, por exemplo, que seja só sobre uma determinada personagem, aí você vai conseguir entrar nela, discutir, né, e apresentar para a gente quais são os seus argumentos. Tá? É isso. Muito obrigada, Jonathan. Obrigado. Fazer uns apontamentos só sobre o Romanovich. Eu peguei até o trechinho aqui, era só para também o pessoal que está assistindo não ficar confuso, mas está escrito assim, ó, quando eu cito Romanovich. As imagens universais, os traços psicológicos, os modelos de indivíduos repetem-se e se reafirmam. Macbeth, Victor, Hércules, o Victor Frankenstein, Rodion Romanovich, Segismundo, as histórias são recontadas e partem da mesma forma. Fonte, formulações inconscientes e respostas para os acontecimentos que guiam as civilizações. Eu não falo que eles são vilões, em momento nenhum. Eu nem me debruço sobre esse tema. Essa lista de exemplos que eu fiz, elas se conectam, por isso aqui, ó, são traços psicológicos, imagens universais, modelos de indivíduos, é no momento que eu estou falando sobre o reflexo entre literatura e ser humano. E aí, quando a gente vai para a pesquisa de fato, quando a gente vai para a discussão teórica de fato, como é que eu ligo a Medusa, Julieta e Magali? Eu ligo elas pelo protocolo ficcional. Então, se a Medusa, Julieta, Magali, vou pensar em mais uma aqui, sei lá, Presidente Dilma, elas se conectarem aí no mundo ficcional pelos protocolos ficcionais, é possível você fazer essa conexão. Inclusive, acho que é o próprio Bakhtin que fala, né? Que todo enunciado, um elo na cadeia discursiva estabelece, é sempre uma resposta ao outro. Então, se eu conseguir estabelecer essa relação, é possível. E aí, de novo, eu entendo que na sua cabeça, de repente, não fez sentido, não ficou muito bom os exemplos que eu utilizei, e tá tudo certo. Mas aí, só para explicar por que eu fiz essas escolhas, por que esses exemplos foram colocados assim, é porque eles têm um fundamento inclusive teórico de conexão. É nessas questões dos protocolos. E eu vou revê-los agora com muito carinho, para ver se eu não passei do ponto, para ver se suas observações se encaixam aqui, pode ter certeza. Eu espero que no futuro você, né, sei lá, no doutorado, ou depois que a pesquisa terminar, na versão final, você leia e você goste. Ou se sinta ainda mais incomodado. Eu acho que qualquer um dos dois extremos, para mim, está maneiro. Você gostar muito, você se sentir muito incomodada, para mim tá bom. E as suas observações foram muito boas. Muito obrigado. Eu preenchi aqui uma página de observação e eu vou ver com bastante carinho, tá? E mesmo que seja um texto jornalístico, eu gostei desse ensaio, mas vou rever ele todo direitinho, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, Jonathan. Então tá bom. Cíntia, satisfeita? Sangue. Adoro quando uma defesa
vira um banho de sangue. Uma defesa sobre o vilão ainda. Não é? Quando Kali encontra Hades. Adorei isso. Então tá ótimo. Muito obrigado, Cíntia, de verdade, pelos apontamentos, viu? E pela, né, pelo ofertado ao Jonathan realmente a possibilidade de uma defesa. Isso foi muito bom. Muito legal. Bom, então eu passo a palavra agora à professora Karen para ela fazer seus apontamentos. Muito obrigado, Karen. Bom, eu quero mais uma vez, né, já disse antes da gravação, agora quero deixar registrado, agradecimento por estar aqui, já estive na qualificação do Jonathan, né, então é um prazer muito grande poder ver essa fase final, né, a entrega do trabalho já para a defesa, tudo está aqui de volta com o Cido, rever a Cíntia, sempre um prazer imenso. Então, quero começar agradecendo. E, bom, eu acho que eu vou engatar um pouquinho, né, depois da apresentação da Cíntia, né, eu acho que o trabalho do Jonathan é um trabalho ambicioso, né, porque você sentiu uma lacuna e você começou um trajeto de reflexão, né? Eu realmente acho e espero, estou torcendo, viu, Jonathan, que você ainda se dedique muito a esse tema do vilão, trate disso, né? No doutorado, talvez até depois do doutorado, porque é um negócio realmente muito amplo. Então, por ser muito amplo, é óbvio que agora, no mestrado, nessa primeira fase da sua jornada, você está apresentando uma primeira abordagem disso, né? Você começou a sua discussão. Eu acho muito louvável que você tenha tido essa coragem, já agora no mestrado, de iniciar essa discussão teórica. Né? O seu trabalho, assim, por mais que você discuta textos, personagens, entre em análises, o seu trabalho é um trabalho de discussão teórica, você está, assim, incomodado com essa falta, né, de fôlego da teoria em cercar melhor, em dar maior aparato para a compreensão do vilão. Então, eu concordo com a Cíntia, né? O seu trabalho não responde uma série de coisas, porque também não daria, né? Não deu tempo para isso, né? E eu acho que você tem como ponto de partida um conjunto de teorias né, que tratam do mito, do maravilhoso, fantasia de certa forma, né, mas principalmente mito maravilhoso, que são duas formas literárias baseadas em uma polaridade, em que bem e mal até um certo ponto estão claramente definidos. Né? Você pode até dizer que um Deus tem o seu lado bom e o seu lado mal, mas ele é um Deus, ele manda e a vontade dele é feita. Né? Então, é diferente, né, de alguém que pode ser bom ou pode ser mal e não tem esse poder todo. Né? Então, no maravilhoso, no mito, a gente tem diretrizes claras. Então, no maravilhoso e no mito, o vilão, queira ou não queira, ele está definido em função do seu antagonismo. O vilão é antagonista de alguém. Ele não é um antagonista, ele não é um vilão sozinho. E eu acho que essa é uma coisa que o seu trabalho levanta, isso está ali
presente, a gente sente isso no seu trabalho, né? A gente vê que você se digladia com essa questão, você quer pinçar o vilão, você quer falar dele, mas você também não consegue falar dele sem justamente tratar do herói, que é a outra figura que entra nessa polaridade. Então, o seu trabalho está um pouco nesse ping-pong, né? Você quer se concentrar no vilão, mas não tem jeito, né? E uma coisa que a gente também sente é que o herói, às vezes, no seu trabalho, é aquele herói mítico, o herói de que fala o próprio, né? O herói dos contos de fadas, mas já nos contos de fadas também, o herói muitas vezes é um protagonista, não necessariamente com características heróicas, né? Guerreiras, empreendedoras, né? Nos contos de fadas a gente tem uma bela adormecida que simplesmente pica o dedo, ela é a heroína, embora ela pique o dedo e simplesmente fique dormindo 100 anos, né? Então, tem um problema ali do seu objeto e é muita coisa para você tratar. Então, são coisas que, na minha opinião, é no doutorado que você vai poder realmente destrinchar, porque realmente é uma coisa complexa. E eu ia falar isso mais no final da minha arguição, mas eu já vou adiantar. Lá no doutorado, lá na frente, né, você vai ter que enfrentar essa questão que a Cíntia levantou. Porque em muitas obras da literatura, né, quando a gente sai justamente desse âmbito em que essa polarização é forte, né, acontece isso que você mesmo falou agora há pouco, Don Corleone é vilão ou não é? Quer dizer, ele é um criminoso, ele é alguém que mata, ele é alguém, né, que está envolvido aí numa série de jogo, tem um momento que entra na droga ou não entra, né? A família vai se dedicar a isso ou não, né? Então tem questão de valores, o que a gente aprova, o que a gente não aprova, mas até que ponto esse personagem é vilão, e se ele for vilão, ele consegue ser vilão sem ser vilão de alguém? Porque eu acho que a grande... Bom, não sei se é a grande, mas assim, uma das distinções é que ele é um fora da lei e não entra necessariamente em um antagonismo com alguém. Macbeth tem um antagonismo, mas aí também entram outras variáveis, né? E eu acho que a gente lê o seu trabalho, a gente sente isso, você percebe que a coisa é bastante complexa, até o fato de ter heróis que têm uma pontinha de vilania e vilões que começam a mostrar características que poderiam fazer deles heróis, mas heróis no sentido de protagonistas, não heróis naquele sentido que você explora mais, né? Então, eu acho que no doutorado você vai ter que levar outras coisas mais em consideração que fugiram ao escopo aqui, porque, afinal de contas, seu trabalho é um trabalho de mestrado e você tem eu acho que você definiu um perfil teórico, né? Vou discutir tais e tais teóricos, vou a partir deles fazer uma primeira discussão, né? E num doutorado você vai ampliar esse escopo, mas eu acho que mesmo no doutorado você não vai escapar do herói e da questão do que significa ser protagonista.
inclusive um protagonista que pode ter aspectos ou pode ter momentos até de vilania, momentos de superação de si mesmo, essa coisa do individualismo, da individualidade, da individuação, essas coisas entram muito nessa separação que em certos momentos é tênue, né? Entre o bem e o mal, entre fazer o mal, querer ou não querer fazer o mal, né? Às vezes até ser subjugado, o vilão que se deixa engolir pelo mal. Você, em certo momento, fala isso, né? Muitos vilões começam como heróis. É como se, em certo momento, eles justamente saíssem e enveredassem por outros caminhos, talvez sem nem sentir muito no início, né? Se deixarem levar. Então, tem aspectos, às vezes, psicológicos, e às vezes também, isso é uma coisa que eu tinha planejado falar mais adiante, mas já vou adiantando, o objetivo da obra, né? Principalmente em casos em que o objetivo da obra é a crítica social, o próprio protagonista pode ser alguém extremamente malévolo, né? Alguém que explore pessoas indefesas, explore uma classe social sem condições, né, de se afirmar, né? Então, lá no doutorado, essa própria definição do que é o vilão, ou de que tipo de vilão, né, dentre os possíveis, de que tipo de vilão você vai tratar, isso lá na frente você vai ter que definir. Mas é um pouco a coisa do ovo da galinha, né? Para você chegar nisso, você já precisa ter uma discussão teórica que agora realmente não deu fôlego, que do mestrado não tem fôlego, né? Quanto tempo você teve? 2 anos, né? Então, no mestrado não dá para tratar tudo isso. Então, eu acho que o seu trabalho ele tem um grande mérito que, ao mesmo tempo, acaba sendo a sua grande lacuna, né? Você é uma pessoa erudita que caminha por muitas obras, muitos autores, muitas épocas, né? Formas de discurso muito diferentes, é uma coisa rara a gente encontrar no mestrado alguém capaz de ter uma jornada tão ampla, né? Mas essa mesma amplitude acaba sendo também uma pedra no seu sapato, né? Porque realmente não dá para costurar tudo isso, né? Então, bom, eu vou, Jonathan, eu acho que a Cíntia já fez uma discussão do seu trabalho como um todo, da sua proposta, e eu realmente vou me fixar em alguns trechinhos, algumas coisas bem pontuais, porque eu não sei, na minha leitura, assim, você vai fazer alguns ajustes, claro, né? A Cíntia sugeriu várias coisas para você, mas eu acho que, assim, sua pesquisa mesmo está concluída. Então, eu realmente vou pensar algumas coisas. Um primeiro ponto que eu acho, assim, é o seu resumo do trabalho. Eu vou te sugerir uma outra, não uma outra redação, né? Eu vou te sugerir uma redação, você lê depois, isso com calma, ver se te ajuda ou não, porque eu acho que o resumo é um ponto importante para você apresentar seu trabalho, é a partir do seu resumo que as pessoas vão chegar no seu trabalho. Então, eu vou colocar aqui no chat e depois você lê com calma. Aí você vê se cabe, se não cabe, tá? Mas eu vou colocar aqui. Eu até já pus, mas não coube tudo, então eu vou colocar uma parte.
E ficou faltando, termino com uma vírgula. Pronto, agora coube tudo. Então, depois você dá uma lida com calma, tá? Nessa parte aqui. No início do seu trabalho, tem um trecho, quer ver? Isso está logo na página 10, ao final do primeiro parágrafo. Eu não sei se isso foi intencional ou se na revisão, na hora que a gente vai, às vezes corta alguma coisa fora, mas eu encontrei um parágrafo assim que eu falei, gente, mas como é que está isso aqui, né? E aí eu fui olhar o seu relatório de qualificação. Olha como no relatório de qualificação tá bonito. Você lá na qualificação escreveu assim. Nossa, desculpa, gente, é que eu estou entre o meu Word e o... Na qualificação, você está dizendo assim, a narrativa, isso é página 10, final do primeiro parágrafo, né, mas eu estou no que você escreveu na qualificação. A narrativa mitológica pode ser representada como um profundo espelho que reflete os meandros obscuros, as potências suprimidas, a face atemporal que se esconde nas caminhadas da psique. E a morte, por sua vez, torna-se um detalhe desse ciclo, manifesta-se como uma mãe carinhosa que Homero uma vez nomeou como Tétis e que, preocupada, deu a escolha a seu filho, viver como um homem ou morrer como um deus. Aquiles cumpriu a liturgia de sua elevação e morreu, mas permaneceu na história, etc, etc. Isso é o que você disse na qualificação. Agora está simplesmente assim. Narrativa mitológica, E a morte, por sua vez, torna-se um detalhe nesse ciclo, viver como um homem ou morrer como um deus. Aquiles cumpriu a liturgia de sua elevação e morreu. Então, não dá para entender. Então, eu não sei o que aconteceu, mas minha sugestão, volta lá à redação da qualificação, que aí tá o raciocínio inteiro, a gente entende, tá bonito, sabe? Então, aconteceu algum... essas coisas que a gente que escreve, a gente sabe que essas coisas acontecem, tá? Agora, eu vou te dar uma sugestão. Eu sugeria que, na hora, você não colocasse assim, viver como um homem ou morrer como um Deus. Porque dá a impressão assim, morrer como os deuses morrem. Eu acho que a ideia não é essa. É morrer sendo um Deus. Você pode viver, ter uma vida plena, ser simplesmente um mortal, ou você pode viver pouco, mas aí na hora que você morre, é a morte de um Deus. Então eu tiraria o artigo, viver como homem, morrer como Deus. Eu acho que isso deixa um pouco mais... Tá? Essa seria a minha sugestão. Você vê que a coisa bem pontual, é coisa bem... Tá? Esse é um pontinho que eu tinha para comentar com você. Na página 18, no segundo parágrafo, isso aqui é um detalhe também, mas você fala assim, na psicologia de Jung, a sombra não é boa e nem má, ela é o resultado da supressão do ego, das deturpações ideológicas do excesso. Veja bem, você está citando Jung e você está falando em deturpação, você está falando em excesso. Então, para o leitor, principalmente o leitor que não conhece Jung e tudo, essa sombra está sendo caracterizada com aspectos negativos. Só que aí, em seguida, você diz assim,
Mas se tornar ciente, não, de acordo com essa teoria psicanalítica, a sombra pode, inclusive, conter características positivas que devem ser reconhecidas e assimiladas. Tudo bem, só que você não dá nenhum exemplo. Então, para quem não conhece, e mais adiante, eu acabei não anotando a página, mas mais adiante, sei lá, página 50, 60, lá na frente, você mais ou menos repete a mesma ideia e, de novo, você fala do positivo e você não dá exemplo. Aí quem não conhece Jung vai dizer, puxa, mas como pode ser positivo? Põe uma nota, sabe? Só para matar a curiosidade do leitor, né? Porque realmente você está falando de aspectos da psique conforme Jung, né? São características que realmente não envolvem bem ou mal, né? Mas já que você levantou essa peteca, o leitor gostaria então de ter um exemplo para entender como é que isso poderia ser positivo, porque à primeira vista, assim, parece dá uma olhada ali também nesse trecho. Eu não li essa parte, mas na oração antes tem 2 que seguidos, tem um assimilar com, sabe? Eu acho que aí dá uma correçãozinha nisso daí, tá? Que mais? Ah, tá. Isso aqui um pouco a Cíntia já falou, às vezes eu também tive essa... Às vezes não, em vários pontos eu tive essa impressão de que você bate no próprio, porque você está preocupado com uma questão que não é a questão central do próprio, né? Então, mas eu achei que às vezes você bate no próprio mais do que seria o caso. Então, deixa eu te dar essa passagem, isso está na página 21, no penúltimo parágrafo. Mas mais ou menos ali nessa região, você repete coisas desse tipo, mas você diz assim: eis a preparação da intriga principal, a identificação de uma primeira função de Vladimir própria. A primeira dentre as 31 funções é a do afastamento de um dos membros da família. Mas lembremos, né, aí tem um trecho que eu cortei, mas lembremos, na perspectiva morfológica, não nos interessa, na verdade não nos interessam, você vai ter que corrigir esse M, né? Não interessam as razões de afastamento de Bilbo Bolseiro, ou sequer o impacto psicológico e emocional desse afastamento sobre Frodo. Quem lê o seu trabalho pensa que em próprio tem afastamento. Realmente, tem essa função, afastamento. Mas em diversas funções, o próprio como é que eu vou dizer? Ele dá a função e aí ele dá 1, 2, 3, sabe? Exemplos diferentes de dano, vários tipos diferentes de dano, afastamento por motivos diferentes. Então, rapto, por exemplo, viagem, morte. Então, não é também assim que é uma função e só, né? Muitas funções de prop estão também subdivididas em tipos conforme ou aquilo que é feito, ou para que é feito, ou por que é feito. Então, de fato, o prop não entra nisso que você falou aqui, do impacto psicológico e emocional. Né? Essa parte mais interna, isso o próprio não trata, porque, inclusive, o conto maravilhoso tradicional não entra, né, sonhos, aspirações, né? Isso o próprio conto não trata, então o próprio também não entra nisso.
mas ele também não é tão enxuto, tão pouco detalhado como você coloca. Então, eu acho que aí você teria que rever, né? Para ele não interessa realmente o aspecto psicológico, emocional, não, mas isso não quer dizer que nada interesse, que seja simplesmente um afastamento e ponto final, né? Então, eu acho que em certos momentos você vai um pouco você faz uma crítica talvez um pouco contundente demais. Na página 36, lá no final, tem uma hora que você diz assim: os heróis foram feitos para vencer. Essa é a conclusão que chega próprio depois de analisar os mais de 100 contos que recolhera em seu estudo morfológico. Eu tenho a impressão que você escreveu essa frase na página 36, talvez meio às pressas, porque em outros pontos do seu trabalho você já tinha falado, então é uma coisa que você sabe, tudo, eu acho que nesse momento você se perdeu um pouco. Próprio analisa, quer dizer, ele deve conhecer N contos, mas a análise dele são exatamente 100. Então, não é mais de 100, são 100 contos. Tá? Eu acho que você fala isso, eu acho que mais em dois outros trechos, e você sempre fala 100, né, direitinho e tal. Nesse ponto, eu acho que você se empolgou, ou, né, são 100 e não mais de 100 contos. Tá. Lá na página 69, esse é um detalhe também, tem um primeiro parágrafo que está incompleto, né? Ele começou lá na página 68, e tem um parágrafo que começa na página 69, é nesse parágrafo ali. E você diz assim, é ela que entrega ao cético Harker, né? Você está falando do Drácula, né? E você diz assim, ela que entrega ao cético Harker o crucifixo, símbolo da morte de Cristo. Eu acho que você colocou isso porque mais para frente você entra na questão da morte e tal, mas eu não concordo com você, não. Eu acho que o crucifixo não é símbolo da morte de Cristo, mas é do sacrifício de Cristo, né? Ele se oferecer para esse sacrifício e, com isso, salvar a humanidade. Então, o crucifixo é, na minha opinião, o símbolo da salvação que o Cristo oferece. Eu acho que ele saiu do ar, né? Saiu da... Gente, Karen, acho que... E Cintia, acho que ele caiu, deve ter dado uma quedinha de internet. Vamos aguardar um minutinho, ver se ele volta, tá bem? Ele tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Alguma coisa da conexão dele, né? Isso às vezes acontece. Sim, sim. Ele já tá... Ele acabou de me dizer, ó, que já tá voltando. Tá? Não sabe o que aconteceu. Isso aí, às vezes, oscilações, né, da internet, isso isso acontece, coisas que podem acontecer no mundo online. Nossa, eu sempre conto a história que uma vez eu estava numa reunião, ainda bem que era finzinho, e deu um curto-circuito, sabe, na rua, sabe quando corta a eletricidade da rua inteira, uma parte do bairro inteiro? E eu fiquei sem internet, sem luz, até o dia seguinte. Perdão, estranho. Só aqui desconectou. Todo o restante aqui estava tudo conectado. Não sei se deu algum, sei lá, algum probleminha. Lá, perdão, gente, foi falar de crucifixo, sacrifício. Cristo deu nisso.
Viu? Não pode falar certas coisas que a gente atrai. Credo. Cara, e me perdoa, aqui caiu. A senhora estava começando a falar justamente aqui na parte da mulher que interpela hacker. Você ia falar agora, o parágrafo que começa na página 69. Isso. Tem um comecinho ali. Então, não sei se é o primeiro, porque é o primeiro que começa na 69, ou se é o segundo, porque afinal de contas tem um. Mas você diz que o crucifixo é símbolo da morte de Cristo. Então, eu não sei, né? Para os cristãos, o crucifixo não é. Porque a morte é uma coisa que acaba, né? E ao contrário, né? Cristo traz a promessa de salvação, de uma nova vida, né? De uma nova etapa aí mais elevada de vida, né? Então, dá uma olhada se você mantém essa redação aí, mas eu não gostei desse crucifixo como símbolo da morte, não. Mas isso é só um detalhe, tá? Mas olha, Jonathan, é isso, são essas pequenas correções que eu queria te sugerir. E eu queria fechar pensando assim um pouquinho, como eu já disse no início, minha expectativa é que você trabalhe com Vilhão no doutorado, né? Porque tem muita coisa aí. Não deixe de levar em conta, né? Não quer dizer que você tem que trabalhar com isso, né? Mas quando você definir o seu projeto de doutorado, eu acho que tem certos tópicos que minha sugestão é que lá na frente você trabalhe. A questão da rebeldia, o vilão, ou pelo menos certos vilões, um certo tipo de vilão, inclusive a Cíntia comentou a questão com você do Lúcifer, né? A rebeldia, você tem um certo padrão e alguém que ousa ir contra, ousa enfrentar uma norma estabelecida. Eu acho que é uma coisa que nesse seu trabalho agora do mestrado não entra, mas lá adiante, pense se ou não é o caso de você levar esse tópico em consideração. Outra coisa também, você falou do Vitor Corleone, eu já mencionei isso um pouquinho, né? Quer dizer, o fora da lei, a literatura policial em que você tem um assassino que é pelo menos numa parte da literatura policial, o ponto de partida de toda a obra, né? A partir de um assassinato ou da disposição de cometer um assassinato lá adiante, né? Não necessariamente ele é logo no início, é que toda a obra se constitui. Então, às vezes, o vilão, isso é uma coisa que acontece no Conto de Fadas também, às vezes o vilão, ele pode nem ser o personagem principal, mesmo assim, ele é a faísca que liga, né, como uma chama, né, toda a obra. Então, ele pode não ser o personagem mais ativo ou mais presente no enredo, mas ele pode ser o ponto de partida, o motivo para que todo o enredo e toda a ação dos demais aconteça. Então, são coisas que envolvem não apenas aspectos psicológicos, sociais, né? Já mencionei isso aí, mas até a própria organicidade da obra. O vilão como um motor importante de construção da ficção. Aliás,
Jonathan, agora que eu estou lembrando, eu não anotei isso. Eu ia escrever, acabei anotando. Tem um lugar na sua dissertação, depois você faz, você dá uma procura, tem um lugar que você diz assim, alguma coisa da literatura e da ficção. E eu fiquei me perguntando qual é a diferença. Será que são duas coisas? Agora eu lembrei disso, mas eu não anotei. Dá uma olhada nisso, se realmente são duas coisas separadas, tá? Mas, deixa eu ver se eu tinha mais uma coisa que eu queria te dizer. E só para fechar, eu acho que lá no doutorado você tem que pensar se vai ou não tratar disso, né? Mas que é uma questão que envolve, né? O protagonista que se sai bem e que comete algum ato terrivelmente diabólico. Eu estou pensando no Barril de Amontilado do Poe. Sabe, narrativas assim, em A Causa Secreta, do Machado de Assis, sabe? Textos que você lê e você diz, gente, tem uma coisa diabólica aqui, e que não envolvem a questão do bem vencer, do criminoso, né? Porque aí tem muita coisa ou da vingança, ou de um sadismo, né? São nuances mesmo de um personagem com uma psicologia mais complexa. Situações em que você realmente fica numa corda bamba entre taxar, como a Cíntia também falou, né, taxar de vilão ou não, que é uma coisa do próprio Macbeth também, né? É um desafio. E é bem possível que lá no doutorado, quando você chegar no finzinho da sua tese, você também não tenha conseguido fechar de vez. Mas eu acho que aí é o caso de você analisar uns tantos casos a mais e digamos assim, cercar do ponto de vista teórico esse vilão com uma argumentação que aí você vai ter 4 anos para montar, para organizar, para pensar, né? Mas o vilão, olha, eu realmente espero que seja o seu tema para muitos e muitos trabalhos e que serão muito bem-vindos. De minha parte é isso, você vê que são coisas assim de redação que eu te sugeri. Eu não tenho nenhuma questão, porque eu acho que lá na qualificação a gente já conversou, já levantou vários pontos. Se você quiser comentar alguma coisa, comente. Se não, eu já me dou por satisfeita desde já. Parabéns pela sua ousadia, porque enfrentar o vilão também não é nem de longe uma coisa fácil. Então é isso, eu estou satisfeita, tá? Se quiser comentar, fique à vontade, se não, para mim é isso. Muito obrigado pelas observações, Karen. Eu anotei aqui e tem toda a razão. Nessa parte do próprio, eu coloquei mais de 100 contos, e são 100 contos, né? E eu coloquei certinho, eu acho, no restante. Aí eu me empolguei. Eu Eu acho me que umas empolguei em um duas. momento. Foi nesse Obrigado. momento que você deu uma Muito obrigado. escorregadinha. Eu acho que na hora de escrever você devia estar com outras coisas na cabeça e aí deu essa escorregada. Isso é só um detalhe mesmo. Muito obrigado. Já vou revisar esses detalhes. E eu acho que é isso. Muito obrigado tanto pelo período de qualificação quanto pela defesa. Obrigado pelas considerações. E foi muito bom ouvir você. Muito obrigado. Então tá bom. Karen, satisfeita? Maravilha.
Bom, então agora a gente dá prosseguimento ao segundo momento da defesa, que vai ser o momento da deliberação da banca. Então, eu vou pedir ao Jonathan e a todas as outras pessoas que não são a banca, que estão aqui assistindo, que, por favor, por gentileza, se retirem da sala virtual, tá? Jonathan, fica no WhatsApp, tá bom? Que assim que a banca, que nós terminarmos, tá? A gente pode demorar um pouquinho, porque vamos ter que escrever um parecer e tudo mais, mas fica no WhatsApp, assim que a gente finalizar, eu te mando uma mensagem, você volta aqui para a sala, avise as outras pessoas também para voltarem, e aí a gente faz o anúncio do parecer, né? A gente faz o anúncio da deliberação da banca, tá bem? Então, até já. Até já. Obrigado.